Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre soluções, dando ênfase às soluções aquosas. Soluções aquosas são aquelas então preparadas utilizando a água como solvente. Vamos entender principalmente quais os aspectos da molécula de água que permite com que boa parte dos compostos iônicos e moleculares possam ser dissolvidos neste solvente. Antes de iniciar, nós vamos definir o que é uma solução. Lembrando que uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então, não necessariamente eu preciso ter uma substância dissolvida na água, eu posso ter mais de uma substância. E essas soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Mais especificamente, ao se tratar de soluções em que a água seja o solvente, nós vamos trabalhar aqui as definições em cima de soluções líquidas. Dentre a composição de uma solução, nós podemos definir arbitrariamente dois componentes. Uma solução é composta pelo solvente e o solvente é definido como sendo o componente de maior quantidade presente nessa mistura e o soluto ou solutos, seriam os componentes em menor quantidade presente nesta solução. Como eu falei, essa classificação da composição ela é arbitrária. Há em alguns momentos, em algumas soluções dentro da química, que mesmo o solvente estando em menor quantidade em relação à massa ou volume, ele ainda continua sendo definido como solvente. Mas nós vamos, para todos os efeitos, utilizar essa definição de composição. Então, para preparar uma solução, eu tenho um soluto, tenho o solvente. Eles vão ser, então, o soluto vai ser adicionado ao solvente, nós vamos agitar até que nós obtenhamos uma solução homogênea. Nesse ponto, é importante que nós entendamos o que significa ser homogêneo numa solução. Quando nós dizemos que uma solução é homogênea, significa que qualquer porção igual dessa solução que eu pegue, imagine que eu possa então recortar essa solução, eu vou tirar alíquotas de mesmo volume dessa solução, vamos supor que eu tire alíquotas de 10 ml. Dizer que essa solução é homogênea é dizer que para cada alíquota que eu tirar independentemente, mas obtendo o mesmo volume, a quantidade do meu soluto vai ser exatamente a mesma, ou seja, as suas propriedades e a sua composição não pode variar em função da porção que eu pegue. Se eu pegar uma porção maior, vamos supor que eu pegue aqui 20 ml, a quantidade de soluto presente em 20 ml tem que ser proporcional. Então, se aqui eu tinha 5 partes para 10 ml, no caso de 20, que é o dobro, eu vou ter que ter 10 partes. Isso significa que a minha solução ela é homogênea. Tá? Por isso que é muito importante no preparo de soluções homogeneizar bem o sistema, ou seja, agitar bem o sistema para que nós consigamos obter este resultado e não haja variações nas propriedades dessas soluções. Definida então soluções, nós vamos então agora falar mais especificamente das propriedades da água. A água tem essa estrutura, uma estrutura angular, essa estrutura ela é composta pelo oxigênio, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, apresenta essa estrutura angular. Tá? Aqui nós temos a eletronegatividade dos elementos envolvidos e ela é uma molécula polar. Nós observamos aqui que há uma densidade de carga espalhada pela molécula da água de forma a ter uma porção positiva, uma densidade de carga positiva aqui na região dos átomos de hidrogênio e uma densidade de carga negativa aqui na região do átomo de oxigênio. Isso se deve exatamente
a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, acaba atraindo a nuvem de elétrons, né, envolvida nessa ligação química, então ele atrai esses elétrons envolvidos nessas ligações covalentes para si. Né? Concentra, então, devido à carga do elétron ser negativa, concentra essa carga negativa na região do oxigênio, deixando a deficiência de elétron nos átomos de hidrogênio, então aí nós temos a carga positiva. Isso forma um momento de dipolo elevado na molécula de água. Então, dentre as propriedades que conferem à água a habilidade de dissolver compostos, seja iônicos ou moleculares, nós temos o elevado momento dipolar da água, um elevado poder de dissociação, que está relacionado principalmente à sua constante dielétrica, a formação de ligações de hidrogênio em aspectos específicos da estrutura de alguns compostos, e o processo chamado de solvatação, que nós vamos explicar mais adiante, tanto de íons quanto de moléculas. Vamos entender então que quando nós promovemos a adição de um determinado solvente na água e ele se dissolve, nós estamos promovendo uma dissolução, que significa integrar as partículas do soluto ou as partes do soluto, sejam eles íons ou moléculas, nas moléculas do solvente, nesse caso, a água. O que nós estamos promovendo aqui é um processo que nós definimos como solvólise. Essa dispersão ela é possível devido às interações entre soluto e solvente, que provém daquelas interações intermoleculares, né, que se vê nos estudos de química geral, que justamente vão auxiliar nesse processo. Apresentando algumas propriedades da água, vamos entender agora, de acordo com a natureza do composto, como que se dá o processo de dissolução na água. Primeiramente, nós vamos falar dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, né, lembrando rapidamente, são compostos formados por íons de cargas opostas que permanecem unidos devido a uma interação eletrostática entre estas cargas. Então, nós temos aqui estes íons unidos, né, pela interação de atração entre essas cargas distintas, formando um retículo cristalino. Alguns compostos iônicos, quando colocados na presença de água, eles são dissolvidos. Tá? E essa dissolução nada mais é do que uma dissociação iônica. O que é uma dissociação iônica? É uma separação dos íons na presença da água. Então, a água vai ser responsável por separar, desfazer esse retículo cristalino aqui e separar estes íons. Isso se deve e acontece devido a uma interação eletrostática entre o íon e o dipolo da água. Como assim? Se nós olharmos a estrutura da água, nós temos uma densidade de carga negativa na região do oxigênio, uma densidade de carga positiva nos hidrogênios, e nós temos íons de cargas opostas na solução. A região negativa da molécula de água, essa densidade negativa, ela vai interagir com os íons de carga positiva, carga oposta. Enquanto que essa região vai interagir, né, a região de densidade de carga positiva vai interagir com os íons de carga negativa. Essa interação é forte o suficiente para alguns compostos iônicos para permitir, né, a sua solubilização em água. Além disso, nós temos que levar em consideração a elevada constante dielétrica da água. O que isso interfere? Aumenta o poder de dissociação. A força que mantém estes íons unidos, né, é uma força elétrica dada por essa equação, em que nós temos aqui, sendo Z a carga dos íons, aqui a carga fundamental do elétron, nós temos aqui a distância entre estes íons e aqui nós temos a constante dielétrica da água. O que nós observamos é que a força elétrica
entre os íons é inversamente proporcional à constante dielétrica. Então, uma constante dielétrica elevada garante para nós uma força de interação entre esses íons mais fraca. Daí vem a justificativa também por que alguns compostos iônicos dissolvem na presença de água. É importante dizer aqui que não é somente esse fator que explica a solubilidade dos compostos em água. Há um balanço de energia entre vários processos físicos e químicos que devem ser considerados. Energia de rede cristalina, energia de interação com solvente. Então é um balanço energético. Aqui é um aspecto qualitativo para entender um pouco aonde que a água atua, quais são as propriedades da água que atuam nesse processo de dissolução. É importante observar também que, aliado a esse processo de dissociação iônica, nós temos que mostrar que um aspecto importante é a solvatação dos íons pelas moléculas de água. Ou seja, ao serem dissolvidos, as moléculas de água vão rodear os íons de forma a gerar em volta dele o que a gente chama de esfera de solvatação. Nessa esfera de solvatação, a gente forma um íon hidratado. Não há como definir exatamente o número de moléculas de água que vão formar este íon hidratado. Isso vai variar da carga do íon, do tamanho do íon e da intensidade de interação. Há experimentos que conseguem determinar para alguns compostos, alguns íons, o número exato. Essa esfera de solvatação ela pode ser constituída por camadas ao longo da interação do íon com as moléculas de água. O que essa esfera de solvatação faz? Ela diminui a interação dos íons, do sal, do composto iônico que está dissolvido na água. Por quê? Ela forma como uma espécie de blindagem, e aumenta essa distância de interação entre estes íons. Olha aqui, a força elétrica também é inversamente proporcional à distância. Se você aumenta essa distância, você tem uma força de atração entre eles menor. Então, há um papel muito importante nesse aspecto da solvatação. Falando agora dos compostos moleculares, há uma classe de compostos moleculares que, na presença de água, sofrem um processo chamado de ionização. Ou seja, a partir do momento que eles estão na presença de água, eles formam íons em solução. Esse processo de formação de íons é um processo químico, ou seja, é uma reação que envolve a ruptura e a formação de ligação covalente. Da onde que vem esse processo? Se nós observarmos o exemplo aqui, nós temos um ácido acético. No ácido acético, nós temos um hidrogênio ligado ao oxigênio. O oxigênio apresenta uma grande eletronegatividade, um valor elevado da sua eletronegatividade, e atrai os elétrons dessa ligação covalente para si, deixando o átomo de hidrogênio com uma densidade de carga positiva, suscetível a formar uma ligação covalente com qualquer outro composto que possa lhe proporcionar um par de elétrons. Nesse caso, a água apresenta dois pares de elétrons isolados e aí nós temos a formação de uma ligação coordenada. Se rompe essa ligação e o hidrogênio passa a formar uma ligação coordenada com um dos pares de elétrons presentes na molécula de água. Com isso, nós temos a formação de dois íons aqui em solução. No caso do ácido acético, nós podemos representá-lo dessa forma, na presença então de água, que tem aqui os seus pares de elétron. Esse hidrogênio forma o íon hidrônio H3O+, e forma os íons acetato. Então, é uma reação química formando íons, tá? Esse processo ele pode acontecer integralmente. Nós temos compostos moleculares. Então, lembrando que compostos moleculares são formados por ligações em que há compartilhamento de elétrons. Tá?
Mas esses compostos, devido à diferença de eletronegatividade, apresentam então densidades de carga em suas moléculas distintas. Por exemplo, o ácido clorídrico é uma espécie molecular que, quando na presença de água, ocorre essa reação química e ele então forma íons hidrônio mais íons cloreto. E a sua ionização ocorre 100%, ou seja, depois que nós colocamos uma certa quantidade de ácido clorídrico na água, nós não temos mais essa estrutura. Passou-se a ter única e exclusivamente os íons H3O+, e cloreto. Tá? Esse aqui pode ser definido como sendo um eletrólito forte. Nós temos também ácidos que são fracos, e nesse caso eles não ionizam 100%. A exemplo disso é o ácido acético, que nós já mostramos aqui a reação, que tem a sua porcentagem de ionização menor que 1%. Tá? Esse é um ácido orgânico. A maioria dos ácidos orgânicos apresentam essa propriedade. Nós temos os ácidos inorgânicos também, como por exemplo o ácido cianídrico. É um ácido fraco, também sofre esse processo, então, com a água, né? Nós temos aqui essa reação, que estabelece um estado de equilíbrio, formando os íons H3O+, e cianeto. Essa propriedade de coordenação, né, de doação, de formação de ligação coordenada, não ocorre só para espécies ácidas ou básicas, não. Ela pode ocorrer também na formação de compostos de coordenação. Então, auxiliar a solubilização de alguns compostos através da formação de compostos de coordenação. Então, essa habilidade de doar o par de elétrons auxilia nesse processo de solubilização, não somente de compostos moleculares. É importante dizer aqui que para esses compostos moleculares que formam íons em solução, esses íons também são solvatados pelas moléculas de água. Então, por exemplo, esse contraíon, acetato, cloreto, também passam a ser rodeados aqui por moléculas de água. Tá? Cloreto passa a ser rodeado por moléculas de água. Tá? O íon H3O+, há uma relação também com as moléculas de água ao seu redor. Então, o processo de solvatação ele vai ocorrer indistintamente para o tipo de molécula ou íon que você tem em solução. Por fim, nós falamos dos compostos moleculares não ionizáveis, que são aqueles que estão dissolvidos em água, mas que não liberam nenhum tipo de íon. E a que se deve esse processo de dissolução? Se deve principalmente a diferentes interações intermoleculares, que são as interações de natureza eletrostática, ou neste caso não ocorre nenhum processo químico. Essas interações intermoleculares, elas são responsáveis pela solvatação dessa molécula. Quando nós falamos de interação intermolecular, neste caso nós estamos falando principalmente das interações de polo-dipolo, que ocorrem entre moléculas de mesma polaridade, que têm um momento de dipolo diferente de zero, então moléculas polares, e nós estamos falando das forças de dispersão, que também é conhecido como as forças de London. Tá? Essas forças são interações mais fracas do que as interações de polo-dipolo, mas que estão presentes em qualquer tipo de molécula, seja ela polar ou apolar. Essas interações, né, apresentam energias distintas entre a atração dessas moléculas, que depende principalmente da distância. A interação de polo-dipolo, ela depende do inverso da distância ao cubo, enquanto que as interações de London dependem do inverso da distância elevado à sexta, ou seja, a gente observa aqui que elas são muito mais fracas. Então, a energia envolvida aqui, ela é maior do que a energia envolvida nessas forças de London. De qualquer forma, essas energias não são tão elevadas, mas garantem esse processo de solvatação. Além disso, para algumas classes de compostos que apresentam na sua estrutura ligações do tipo OH
NH e FH, o processo de dissolução desses compostos moleculares não ionizáveis se dá principalmente pela habilidade que a água tem de formar o que a gente chama de ligações de hidrogênio. É uma interação intermolecular particular que envolve uma energia superior a essas interações moleculares mais simples, como dipolo e forças de London, mas só ocorrem quando essa molécula apresenta na sua estrutura esse tipo de ligação. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo de diferentes álcoois orgânicos, né, formando ligações de hidrogênio com a água. O que acontece nessas ligações de hidrogênio? Nós temos um compartilhamento do hidrogênio que está presente na estrutura do meu soluto. O que acontece é que o hidrogênio está ligado a estes átomos de eletronegatividade elevada, que drenam, né, atraem esses elétrons envolvidos na ligação covalente para si, deixando uma densidade de carga positiva no hidrogênio, mas não a ponto de romper ainda essa ligação. Tendo essa densidade positiva, as moléculas de água se aproximam e no caso do oxigênio, que tem uma densidade negativa, também exerce uma atração forte sobre esse hidrogênio, já que ele apresenta essa densidade de carga positiva. Dessa forma, ocorre basicamente um compartilhamento do átomo de hidrogênio, formando uma espécie de ponte. Hoje não se usa mais o termo ponte de hidrogênio, mas nós temos esse compartilhamento do hidrogênio que vai ser atraído, né, pelo par de elétron isolado do oxigênio da molécula de água. Para vocês terem ideia, a energia envolvida neste processo, né, nessas interações intermoleculares, é na ordem de 2 kJ por mol. Já nas interações, né, nas ligações de hidrogênio, a energia envolvida nesse processo de formação da ligação de hidrogênio é na ordem de 20 kJ por mol. Então, moléculas que apresentam os átomos de hidrogênio ligados a nitrogênio, oxigênio e flúor, né, são solubilizados na presença de água. Lógico que isso vai depender muito da sua estrutura, mas havendo essas características na sua estrutura, vão ser solubilizados principalmente devido à possibilidade de formação de ligações de hidrogênio. Nós estamos falando aqui da água como solvente, mas ela pode ocorrer para qualquer molécula que apresente, por exemplo, o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Então, nitrogênio aqui na amônia, o ácido fluorídrico e assim por diante. Bom, esse vídeo mostrou então algumas propriedades da água que nos permite entender por que alguns compostos iônicos e moleculares podem ser solubilizados em água. Além disso, justificou o porquê que alguns deles formam íons em solução. Esses conceitos são importantes para que nós possamos avançar nos estudos de equilíbrio iônico que vão se seguir.